Gente, eu não vou ter pressa para falar sobre a história dos reis de Judá, no segundo livro de Crônicas, né? Já falei, já fiz 2 vídeos, já comentei um pouquinho e quero comentar mais hoje um pouquinho sobre pelo menos uns 4 reis. Vou tentar falar um pouquinho aqui, mas para quem tiver interesse, vocês leiam a partir do capítulo 21. Eu vou falar hoje sobre a história de Jeorão, rapidamente. Jeorão foi um péssimo rei, foi um mau rei. Ele era filho de Josafá, gente. Josafá que foi um rei dedicado a Deus, mas ele foi péssimo, gente. Primeiro, ele foi casado, ele era casado com a filha de Acabe, né? Então, essa aliança vai custar muito caro para o reino de Judá, porque durante o tempo que essa descendência esteve no poder, foram péssimos reis. Não sei mais adiante, mas até esses 4 que eu vou comentar. Jeorão casou com Atalia, né? Então, quando Jeorão reinou, foi um péssimo rei. Ele tem um versículo que depois eu vou colocar lá, que é o versículo que mais marcou, é no final da vida dele, né? Disse assim: e foi-se Jeorão sem deixar saudades alguma, e nem no sepulcro dos reis ele foi enterrado, para ver a perversidade que até o profeta Elias nessa época ainda vivia, e tinha dito que o juiz de Deus ia recair sobre ele, ia ser acometido de uma doença incurável. E com essa ele morreu, e o fim dele foi triste. Depois dele veio o segundo filho, né, que é o segundo filho dele, porque os nomes são muito parecidos. Então, deixa eu ver aqui o filho dele, parece que foi Acasias. Mas Acasias, gente, ele descendente, né, de Jeorão, de descendência ainda de Acabe também, né? Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. Formou essa aliança através do casamento dos filhos. E veja que o Jeú, né, quando veio para dizimar e fazer todo o julgamento da casa de Acabe, também matou Acasias. E Acasias, gente, era o filho de Atalia. E quando ele morreu, essa mulher, para assumir o trono, ela matou, não vou dizer que matou todos, porque um foi escondido, Joás, na casa do templo, por uma ama, pela mulher do profeta Joiada, para poder manter esse menino vivo. E ele, e Joás, era irmão de Acasias. Você vê, já era filho da irmã de Acasias, melhor dizendo. Depois você lê, porque são muitos nomes, né, e eu não posso atrapalhar um pouquinho. Mas o importante, gente, é ver que a gente aprender com os nossos erros e observar por que ele desagradou a Deus, né? Então, ele foi um péssimo rei, não obedecia a Deus, e veio o juízo de Deus sobre a vida dele, né? E o fim dele foi triste, pois sem deixar saudade. Depois Joás, né? Então, Atalia, ela reinou por um tempo, a conspiração que ela fez e ficou rainha. A única rainha do reino de Judá foi Atalia, a filha de Acabe a filha de Acabe com Jezabel, né? Que casou com Jeorão. Isso que eu acabei de falar, que foi sem deixar saudade. Então, ela, com raiva que matou o filho dela, Acasias, que já foi o segundo rei depois de Jeorão, ela matou todos da casa do rei e reinou, né, através de conspiração. E foi muito má essa mulher. E o filho dela, quando mataram Acasias, né, ela ficou assim, desesperada. E aí teve e ela queria dizimar a semente de Judá, pelo visto. Mas como Deus tinha um plano para a casa de Judá, e uma lâmpada de Davi, uma aliança perpétua com Davi, que é a descendência de Davi, você vê só que a única dinastia no reino de Judá nunca ia perecer, então Deus permitiu que esse menino fosse poupado. E a esposa de Joiada, desse profeta, foi que escondeu ele, para preservar a vida dele. Eu acho que ele era bem pequenininho, porque quando ele tinha 7 anos, veja quanto tempo ainda essa mulher ficou no poder, viu? Essa mulher má. E quando ele completou 7 anos, para ungir, para ele se tornar rei, gente, foi o Joiada, né, o profeta, vou dizer assim, o profeta, o sacerdote, no caso. Ele fez todo um preparativo para que o menino reinasse, gente, porque o perigo dessa mulher mandar matar, né? Porque ela tinha com certeza ela tinha aqueles que seguiam ela, né? Mas só que conseguiram colocar ele no trono com 7 anos, e o cuidado maior, e viva o rei. Então foi tudo feito assim de surpresas, às pressas, para que, e todo mundo também com suas armas para defender, porque assim, né? Era assim, vocês também se defendiam com as armas.
E aí ela depois que viu ele tomando posse no trono, que tocou a trombeta que fez todo aquele ritual para ele tomar posse, ela gritou: traição, traição. Veja, gente, uma mulher que fez toda maldade e não se vê, né? Quem faz maldade parece que não se enxerga, não vê o que está fazendo, gente, é cego mesmo. E aí ela foi, para não morrer, não podia matá-la dentro da casa do Senhor. Então levaram ela lá para fora, né, na porta lá que se chama Porta dos Cavalos, que no templo de Jerusalém, né, tinha 12 portas, cada um tinha um nome. E aí lá fora mataram a espada. E depois dela, gente, para não ficar muito longo, eu não quero falar muito, aí veio. Sim, gente, teve uma parte importante aqui. Joás, esse com 7 anos que começou a reinar, ele, gente, era até Joiada viver, porque ele depois envelheceu, Joiada morreu, fato de dias, era da idade de 130 anos, mas ele deixou seus filhos. Gente, ele, tanto que o sacerdote Joiada fez por Joás, mas ele, depois que Joiada morreu, por isso que diz assim, olha, e Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Depois de Joiada morrer, e ele começou a idolatria e matou o filho desse sacerdote que tão bom foi para ele. Mas aí, gente, o juízo de Deus era implacável. Nós estamos debaixo da graça, atualmente debaixo da graça. Deus ainda não está julgando, mas pelas nossas obras, nós somos responsáveis pelas obras das nossas mãos. O que é que nós estamos apresentando para Deus? Nossas mãos estão limpas diante de Deus, porque Deus vai confirmar as obras das nossas mãos. Mas se as obras das nossas mãos forem sujas, a consequência virá também, gente. Não é porque nós não estamos no tempo da antiga aliança que a gente também não vai responder pelas consequências dos nossos atos. Continua valendo. E depois, quando Jesus voltar como justo juiz. Então, aí pronto, como ele começou, ele fez essas maldades, então ele começou bem até um certo ponto. Você veja como eram os reis. Aí então o juízo de Deus veio sobre Joás. E aí Deus enviava o próprio exército inimigo, pronto, ali ele foi morto pelos seus próprios servos, foi também uma conspiração. E aí pronto, depois vem outra história, eu vou continuar depois.